Passados 160 anos do início da Guerra do Paraguai, essa questão no Brasil continua sendo extremamente politizada. E em muito se deve a uma necessidade de alguns grupos mais voltados à esquerda de diminuir o valor do exército brasileiro nesse conflito, principalmente tentando apontar o exército brasileiro como tendo cometido um genocídio contra o povo do Paraguai. Então eles ignoram totalmente que Solano Lopes era um tirano, que governava o país com mão de ferro, que torturou a própria mãe, que condenou o próprio irmão à morte. Enfim, tudo isso é absolutamente ignorado. E também se esquece, né, de que o Paraguai, por conta de Solano Lopes, né, quis lutar até a última criança para que Solano Lopes pudesse continuar sendo o tirano do Paraguai. Muito bem. E em relação a isso, o que é interessante é que esses autores, sejam historiadores ou jornalistas que seguem ainda essa linha de raciocínio, né, eles confortavelmente se esquecem de citar fontes paraguaias que mostram justamente as crueldades, né, que Solano Lopes fez contra a sua própria população, mas principalmente fontes paraguaias que elogiam a conduta do exército brasileiro. E aí, nesse caso, eu gostaria de trazer a vocês um autor paraguaio, na verdade um comandante paraguaio, um general paraguaio, que fala justamente desse tratamento que os brasileiros deram aos prisioneiros paraguaios. Então, o autor a que eu me refiro é o Francisco Resquim, que escreveu os relatos dele da guerra. Então ele foi general do exército paraguaio, mas não apenas isso, ele foi o tempo todo absolutamente fiel ao Solano Lopes. Então ele... Aqui são as referências bibliográficas do livro, para quem quiser buscar. Eu comprei no Paraguai, foi editado pelos paraguaios, escrito por um paraguaio. E ele critica muito a conduta dos argentinos e dos uruguaios, porque os argentinos obrigavam os prisioneiros paraguaios a lutarem contra o próprio Paraguai, né? Então, na verdade, existiam realmente exilados políticos paraguaios que foram para a Argentina até antes da guerra, e muitos deles foram voluntários para combater a ditadura de Solano Lopes. Mas, além disso, os argentinos pegavam prisioneiros paraguaios e obrigavam eles a se alistar nessa legião paraguaia. Mas o que eu quero ressaltar para vocês é como os brasileiros tratavam os prisioneiros paraguaios segundo o relato do Resquim. Quer dizer, uma pessoa que não tem razão nenhuma para ser a favor do Brasil, e não era, né? Ele o tempo todo defende o Paraguai, a posição do Paraguai, dizendo que o Paraguai fez uma guerra justa contra o Brasil, tá? Mas então, depois de criticar os argentinos e os uruguaios, ele diz assim, ó: ao contrário, e muito ao contrário, procedeu o governo do Brasil a todos os prisioneiros de guerra que tiveram a sorte de pertencer-lhes. Reconheceu os seus grados militares, né, ou seja, suas patentes que tinham esses prisioneiros, e os assegurou um soldo, ou seja, o governo brasileiro dava salário aos prisioneiros de guerra paraguaios, a todos eles segundo a hierarquia de cada um, pagando-lhes religiosamente durante todo o tempo que durou a guerra, sendo ademais bem mantidos e apreciados. Muitos deles foram para o Rio de Janeiro, principalmente os oficiais, e lá eles podiam inclusive morar em casas fora da cidade do Rio de Janeiro. Eles só precisavam se apresentar num quartel brasileiro uma vez por semana. Ao terminar a guerra, mandou essa nação civilizada e humanitária, ou seja, o Brasil, navios necessários para conduzir os prisioneiros à sua destroçada pátria, a nação paraguaia, até a cidade de Assunção, em cujo porto fez a entrega de todos ao novo governo paraguaio, regressando todos à sua pátria com dinheiro e muito bem vestidos, tanto os chefes e oficiais como os da tropa.
Deste favor nunca se esquecerá a nação paraguaia, para corresponder em caso oportuno, da mesma maneira, ao povo generoso do Império do Brasil. E depois ele fala de Cerro Corá, que foi a última batalha da guerra, em que Resquim estava lá ao lado de Solano Lopes, e ele diz então que o general Câmara, que comandava as tropas brasileiras em Cerro Corá, se desdobrou em ajudar os desgraçados prisioneiros paraguaios com quantos recursos estavam ao seu alcance, com uma bondade e atividade própria de um homem valente e de um militar civilizado. Então eu mostrei para vocês uma fonte primária paraguaia de alguém que combateu na Guerra do Paraguai. Aqui no Brasil, nós temos uma fonte maravilhosa, que é do historiador Adler Homero Fonseca de Castro, meu colega no Instituto de Geografia e História Militar do Brasil, que escreveu esse artigo, Os Campos de Concentração do Imperador, na revista Defesa Nacional. É fácil de encontrar na internet, eu recomendo muito. E nós temos aqui esse maravilhoso Los Hijos de la Pátria, que fala das crianças paraguaias que foram trazidas para o Brasil, porque eram crianças soldados, ficaram ali na Praia Vermelha e ofereceram a elas estudo, né? E inclusive o imperador Dom Pedro II as visitou para que elas fizessem a prova final antes de voltarem para o Brasil, para o Paraguai. Sempre muito difícil, né, separarmos a história das nossas convicções pessoais, da nossa visão do mundo, né? E esse é um pecado fácil de ser cometido, mas, de qualquer forma, a gente tem que tentar fugir do maniqueísmo, né? Então, dos bonzinhos e malvados. Então, os brasileiros são malvados, ou os brasileiros são santos, e os paraguaios são bonzinhos, ou os paraguaios são cruéis. Então, dos dois lados, nós temos seres humanos, e nós temos que nos esforçar para ver a história, enfim, da forma mais equilibrada possível. E então aguardem meu próximo vídeo, que eu vou tratar aí de um mito da guerra holandesa, né, das invasões holandesas, que é o Calabar, que também foi apropriado, né, por professores, digamos assim, progressistas, que tentaram mostrar ele como se ele fosse um grande patriota que lutou contra Portugal. E isso, enfim, nós vamos também desmentir usando fontes primárias holandesas que descrevem Calabar.